Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e nessa sequência estamos aqui expondo a Epístola Universal de Tiago. Esse Tiago, como nós falamos na primeira aula, ficou muito claro, é o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos comentar a partir do versículo 19. Tiago, então, ele prossegue dizendo: sabeis isto, meus amados irmãos. É interessante que permanece o cuidado, a preocupação em orientar o rebanho, trazer clareza sobre a vontade de Deus, clareza doutrinária para aqueles irmãos nossos ali que estavam passando por grandes lutas e grande dificuldade. Observe o jeito que ele se dirige à igreja. Meus amados irmãos, ele entende perfeitamente que a igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada dois irmãos são membros do corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça desse mesmo corpo e Salvador do próprio corpo, que é a sua amada igreja. Ele então tem doutrina para a igreja, para o rebanho, que está passando por grande dificuldade. Irmãos, a doutrina está para nos corrigir, para nos edificar e trazer consolo para cada um de nós, deixando bem claro o querer de Deus para as nossas vidas. Ele então prossegue dizendo: mas todo homem seja pronto. Ele então, aqui ele está dizendo para a igreja que a igreja precisa estar pronta, preparada. E a gente pergunta: Tiago, para quê? Para que a igreja precisa estar com essa postura de pronto, de prontidão, de alerta, estar atenta? Ele prossegue: para ouvir. Então, nós cristãos, assim como os irmãos ali do primeiro século, precisamos ter prontidão em ouvir, estar sempre atento para ouvir. É interessante que aqui no grego, pronto para ouvir pode ser traduzido como rápido em ouvir. Gente que lida com a fala, estamos sempre pregando, ensinando, falando do amor do nosso Deus. Precisamos, irmãos, entender que estamos lidando com vidas, com seres humanos. E como seres humanos, a vida traz grandes dificuldades, grandes problemas. As complexidades dessa vida são inúmeras, são várias. E ao contrário de quando estivermos com os nossos irmãos de fé ou com aqueles que não professam a mesma fé que nós, precisamos tomar tempo para ouvi-los, para entender as suas dificuldades, os seus problemas e buscar sempre estar pronto para ajudá-los. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nunca passou de largo de um necessitado. Em dado momento, lá estava um cego, clamando por ele. E ele, cercado por uma grande multidão, ele para e manda que tragam aquele cego. Em outro momento, depois de um sermão extenso, conhecido Sermão da Montanha, ele, quando desce ali no capítulo 8 de Mateus, um leproso vem até o seu encontro.
e ele limpa esse leproso. Em dado momento, a sogra de Pedro estava com febre, lá estava ele pronto para atendê-la, curá-la. E são dezenas e dezenas e até centenas, irmãos, de episódio, de acontecimento em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixa bem claro a sua prontidão em atender aqueles que sofrem, que passam por dificuldade, os menos favorecidos. E nós, tendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso padrão, nosso referencial, precisamos tomar tempo para dar atenção ao ser humano. Nós precisamos entender que o ser humano tem necessidade, e ao contrário de começar a falar, precisamos ouvi-los. Falar é tranquilo. Todos nós falamos e há uma grande relevância em falar. Deus nos deu esse privilégio da comunicação, mas Tiago aqui, ele deixa bem claro que nós devemos ser prontos para ouvir. Ouvir também ensinamentos. Eu não conheço, irmãos, um cristão que tenha um grande conhecimento, um conhecimento bem profundo no rolo sagrado, nas sagradas letras, que não tenha tomado muito tempo e continua tomando tempo para ouvir, para aprender. Nós precisamos então, irmãos, e faz parte também da humildade, ouvir, tomar tempo para ouvir e entender, analisar, avaliar aquilo que está sendo comunicado. Tiago, depois de nos trazer essa orientação de estarmos prontos para ouvir, ele prossegue e diz: tardio para falar. Irmãos, nós somos senhores da palavra não falada e somos escravo da palavra falada. Uma vez que falamos, não tem como retirar aquilo que foi falado. A orientação doutrinária de Tiago aqui é para que tenhamos cuidado de analisar, avaliar, ponderar antes de nos colocarmos, antes de falarmos. Existem ocasiões, irmãos, e eu aprendo muito isso que eu passo a dizer a partir de agora com o meu pastor, o pastor Ananias, que é um fogaréu tremendo, irmãos, no sentido de problema, dificuldade. E aí eu vou usar aqui um termo um tanto chulo, mas vou usar: o pau tá quebrando, os ânimos estão exaltados. Pessoas com uma postura apimentada e às vezes até líder. E o meu pastor, ao contrário de se posicionar de imediato, ele fica tranquilo e calado. E muitas vezes, irmãos, é a postura correta. Porque se existem pessoas apimentadas, pessoas que, assim como Pedro, ali no jardim do Getsêmanes, estão prontas para arrancar com uma espada a orelha do servo do sumo sacerdote Malco, nós muitas das vezes, irmãos, pessoas lidando com pessoas assim, com esse ânimo para a cólera, para a ira, para a contenda, para a briga, algumas vezes nós precisamos deixar a coisa acalmar, ser mitigada, atenuada, para só depois então chamar para o aconselhamento. Tiago aqui, ele é
muito relevante, como vem sendo e vai continuar sendo em toda a epístola, e é especial o que ele coloca aqui: tardio para falar. Nós precisamos aprender a nos controlar, irmãos, ter o domínio próprio. No aconselhamento é muito importante também nós tomarmos tempo antes de falar, ouvir, para entender o que está acontecendo com a pessoa que iremos aconselhar. Como nós vamos aconselhar, irmãos, se nós não sabemos o que está acontecendo, qual é o contexto, o cenário, a problemática que envolve aquela determinada pessoa? Então, irmãos, antes de falarmos, precisamos tomar tempo para ouvir, e em alguns momentos nem falamos naquela ocasião. Esperamos para falar um pouco mais adiante ou não falamos absolutamente nada. Mas Tiago ainda prossegue dizendo: tardio para se irar. Nessa vida, nós cristãos teremos muitos motivos para ficarmos indignados e irados. A orientação de Tiago aqui é para nós não nos irarmos. Ira não é coisa nossa, irmãos. Ira é obra da carne. Nós que andamos no Espírito precisamos manifestar o fruto do Espírito com as suas características. Precisamos ter domínio próprio. E é claro que existe algumas injustiças que são feitas, que nós podemos e devemos pedir a Deus que faça justiça. É uma verdade, nós não erramos em agir dessa forma, é legítimo. Mas nós mesmo cristãos não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. A justiça cabe àquele que é conhecedor de tudo que envolve aquela determinada situação. E só Deus conhece, irmãos. Nós só vemos o que está diante dos nossos olhos. O nosso Deus conhece tudo. E Ele sim é o único que pode fazer justiça. Então nós, irmãos, não podemos abrigar esse sentimento e regar, cultivar esse sentimento de ira dentro do nosso coração. Quando nós nos iramos contra alguém, esse alguém está comendo, está bebendo, está trabalhando, está se qualificando, desenvolvendo, e nós é que estamos morrendo. Devemos ter cuidado, porque a ira, esse sentimento de cólera, sentimento de raiva por alguém, só mata aquele que cultiva o sentimento dentro dele mesmo. Então, nós não podemos nos irar. Quando observarmos alguma situação de grande injustiça, precisamos orar ao nosso Deus, como eu já fiz alusão, reitero para uma fixação da verdade, pedindo ao nosso Deus que Ele haja, que Ele intervenha, que Ele faça justiça. Mas nós não podemos, irmãos, ter dentro do nosso coração esse sentimento de ira. Tiago vai falar um pouco mais adiante, querendo o nosso bom Deus, em alguma exposição estaremos mencionando que não devemos colocar o sol sobre a nossa ira. Ali dentro daquela cultura, o dia começava com o pôr do sol, dentro da cultura judaica. O dia ia de um pôr do sol até o outro pôr do sol.
Um exemplo, hoje aqui nós estamos na quarta-feira. A quinta-feira, para nós aqui no século XXI dentro do Brasil, vai começar depois de meia-noite. Se fosse naquela cultura judaica, o dia começaria hoje no pôr do sol, por volta aí das 18 horas. Quando Tiago, mais à frente, nos orienta a não colocar o sol sobre a nossa ira, ele está orientando a igreja ali do primeiro século e a nós também, lembrando que a palavra de Deus são verdades eternas, a não deixar para se livrar desse sentimento horrível, caso esse sentimento tenha nos acometido, para o dia seguinte, nos livremos dele o quanto antes. É doutrina para nós cristãos. Então, nós precisamos, irmãos, estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Ele prossegue dizendo no versículo 20 do capítulo 1, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não vai agir mais rápido porque você e eu estamos irados, irmãos. Nós podemos sim, devemos apresentar a Deus a causa e pedir para que Ele haja, para que Ele então faça justiça. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, irmãos, nós precisamos, nós que cremos em Cristo de todo o coração, rejeitar toda imundícia e acúmulo de malícia. Nós que nascemos de novo, o ato da regeneração, recebemos de Deus uma nova natureza e os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades foram mudadas. Precisamos tirar a roupa suja, imunda, e lançá-la fora e nos vestir de vestes brancas, vestes limpas, vestes que agradam o nosso Deus. Então nós precisamos, irmãos, rejeitar toda imundícia e acúmulo de malícia, lembrando que fomos chamados das trevas para a luz. Estávamos em um charco de lodo, em um lamaçal horrível, mas o nosso Deus estendeu a sua mão para cada um de nós, quando cremos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desde então, irmãos, Ele nos resgatando, somos dele, pertencemos a Ele e precisamos viver diariamente para agradá-lo. Claro que somos pecadores, se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, mas somos pecadores chamados ao arrependimento. A nossa posição com relação ao pecado é de aversão, irmãos. Não transigimos com o pecado, não fazemos transação com o pecado, porque o pecado faz uma divisão entre nós e o nosso Deus, e tudo que nós queremos é desfrutar de intimidade, comunhão, relacionamento, estar em sintonia com Deus, andar com Deus, como Enoque, como Noé andaram com Deus. Então nós, irmãos, precisamos rejeitar toda imundícia e acúmulo de malícia. E qual é o antídoto para que estejamos agradando o nosso Deus? Tiago, aqui, ele prossegue dizendo: recebei com mansidão. Precisamos acatar, ouvir e tornar as suas verdades realidade na nossa vida. É o que Tiago está dizendo aqui.
recebei com mansidão o quê? A palavra em vós enxertada. A palavra de Deus, irmãos, que é anunciada a nós, que tomamos tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, as sagradas letras, para examiná-lo, peneirar as suas pepitas de ouro, ela precisa ser aplicada a cada um de nós. Ela precisa ser enxertada, implantada em nós. É o antídoto para então nós agradarmos o nosso Deus. Tiago ainda prossegue dizendo: a qual a palavra de Deus pode salvar a nossa alma. O nosso objetivo, irmãos, nós que desfrutamos de Deus aqui na peregrinação, temos prazer nele, nele somos plenamente satisfeitos. Um dia tomávamos de cisternas rotas, mas ao ouvir o evangelho e a palavra da verdade nos ferir, hoje nós que bebemos diariamente da fonte inesgotável que jorra águas cristalinas diuturnamente, precisamos, irmãos, entender que a eternidade nos aguarda. Deus é o nosso quinhão, a nossa porção, o nosso galardão, a nossa herança. E enquanto aqui estivermos, irmãos, não podemos nos esquecer da eternidade, onde passaremos, irmãos, com aquele que nos resgatou das trevas para a luz, aquele que nos limpou, nos purificou, aquele que nos escolheu, nos vocacionou para essa grande obra de compartilhar da sua bendita e preciosa palavra. O homem, toda a humanidade, estão mortos em delitos e pecado. E a igreja, você, minha irmã, meu irmão, eu, temos a palavra que dá vida a mortos. Temos a palavra libertadora, purificadora, que torna o pior pecador mais alvo do que a neve. Então precisamos cumprir a palavra do nosso Deus, amando o nosso Deus, buscando o nosso Deus, invocando o seu precioso e bendito nome, desfrutando dele aqui nessa peregrinação, confiante, certo de que muito em breve, irmãos, estaremos para sempre com o Deus bendito, o Deus precioso, o Deus de toda graça, que nos alcançou pelo seu grande e imenso amor. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma exposição na Epístola Universal de Tiago, querendo o nosso amado e bondoso Deus, Deus me dando vida até lá. Na próxima exposição falaremos então a partir do versículo 22. Vamos orar? Deus amado, nós adoramos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Obrigado, ó Deus, por essa grande oportunidade, por esse grande privilégio de livremente poder compartilhar do teu grande e imenso amor. Pai Santo, nos dê um dia abençoado na tua presença, um dia produtivo. Por favor, meu Deus, continue conosco. Queremos, ó Pai, desfrutar de comunhão íntima a cada dia contigo, ó Pai. Temos recebido do Senhor, mas sabemos que há muito mais. Meu Deus, aviva-nos, Senhor amado, cada um de nós, os teus filhos, a tua igreja. Aquece o nosso coração, inflama, meu Deus, a nossa alma,
para que possamos continuar cumprindo a missão que nos foi confiada pelo Senhor. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Lhe agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus.